Bom dia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, o pastor já fez uma pequena introdução sobre o que é o Advento, mas eu vou repetir talvez algumas das afirmações dele. No domingo passado, então, nós demos início a esse período que é tradicional e intencionalmente planejado com esse propósito específico. Demos início, então, ao chamado Advento. O termo Advento, que significa chegada ou vinda, é um período que antecede algo importante. No caso dos cristãos, trata-se de um período de 4 semanas que antecedem ali o Natal, onde temos a intenção de recriar nos crentes um anseio, um desejo, uma expectativa pela chegada, pela vinda, pelo advento de Jesus Cristo. Um período de preparação, de reflexão e louvor, dentro da temática da necessidade, da esperança, da vinda do Messias prometido. E sim, nós sabemos que ele já veio e ele cumpriu o seu propósito para aquele momento. No entanto, da perspectiva dos incrédulos, daqueles que não o reconhecem como Deus, como razão de sua esperança, esse momento, assim como qualquer outro momento que nós tenhamos essa oportunidade, é uma excelente oportunidade para apresentarmos as implicações do nascimento de Cristo, da sua vida de justiça sem pecado, da sua morte e ressurreição. É o momento de apresentarmos a reconciliação do homem para com Deus, proporcionada por toda a obra de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê no Santo Filho de Deus. O Natal é sobre isso, uma mensagem de esperança para pecadores, uma mensagem de perdão, redenção, afiliação e glorificação proporcionada por Deus através, inicialmente, do nascimento de um bebê. Glória a Deus, Pai, pelo nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Antes de entrar efetivamente no sermão, entendendo a intencionalidade por trás desse período, vamos orar e de antemão agradecer a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela manifestação do seu amor, ó Pai, enviando o seu Filho unigênito, para que nós possamos, por meio dele, ter vida plena, uma vida eterna. Ter essa vida plena, independente de prazeres e benefícios mundanos, mas uma vida de gozo, uma vida de paz e alegria em Cristo somente. Obrigado, Senhor, por essa família, a família que recebemos ao nos tornarmos os seus filhos. Pedimos, Senhor, mais uma vez o seu favor, para que a sua palavra seja o meio transformador pelo qual sejamos moldados nesse dia. Pedimos, Senhor, que o nascimento de Cristo, bem como a sua vida, sua morte e ressurreição, esteja sempre em nossas mentes e em nossos corações, porque sabemos que se lá estiverem, com certeza também estarão nos nossos lábios, para anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas, ó Pai. Ajuda-nos nisso. Senhor, peço agora que eu seja instrumento em suas mãos, e que o seu nome seja glorificado através da minha vida e na vida de cada irmão que se encontra aqui presente comigo, Pai. Oramos no nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nosso versículo base para esse sermão e para toda essa série se encontra em Isaías 9, versículo 6. Um versículo só, olha só, né? Peço que todos abram suas Bíblias, sejam elas de papel, sejam elas digitais, né?
Estão todos com as Bíblias e os apps abertos em Isaías, capítulo 9, versículo 6 somente. A palavra de Deus revelada a nós, por influência do Espírito Santo, através do profeta Isaías, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. A partir desse texto, a nossa série de mensagens para o Advento se chama E o Seu Nome Será. Na semana passada, tivemos o primeiro sermão, onde o missionário Ronaldo, e missionário sim, porque todo crente verdadeiro recebeu uma missão do seu Senhor, então aqueles que são servos de Cristo são missionários, olha só que beleza. Ele iniciou essa série com o sermão Maravilhoso Conselheiro, e hoje, no segundo sermão, com a graça de Deus, nós trabalharemos a afirmação sobre o Messias, de que o seu nome será Deus Forte. Na semana que vem, se Deus permitir, teremos a exposição de O Seu Nome Será Pai da Eternidade, fechando a série daqui 2 semanas com o sermão O Seu Nome Será Príncipe da Paz, o que encerrará o calendário litúrgico de 2025 da Igreja Batista Consumado, para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Deus Forte. Vamos trabalhar essa afirmação de uma forma dividida. Mas antes de entrar no teor da afirmação feita por Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vamos ver algumas informações sobre esse profeta e sobre o seu livro. Irmãos, Isaías foi um profeta do Reino do Sul, o Reino de Judá, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. 700 e um pouquinho antes de Cristo. O seu livro profético, o livro que leva o seu nome, o livro de Isaías, ele combina uma mensagem de juízo e de esperança. Tomzinho meio agridoce desse livro. Juízo, a gente vai encontrar quando Deus denuncia, julga e condena a idolatria, a injustiça social e a hipocrisia do povo e de seus líderes. Muito diferente de hoje, não? Ainda no seu juízo, Deus anuncia o cativeiro como consequência disso, do pecado deles. Anuncia o cativeiro babilônico que viria. Mas, apesar da mensagem de juízo, nós encontramos também uma mensagem de esperança. Apesar da destruição que Deus enviaria sobre o povo, Ele promete restauração. Ele promete o envio do Messias prometido, que libertaria não somente o povo de Israel, mas traria salvação para todos os povos. Glória a Deus por isso. Sobre a restauração do povo, nos capítulos 44 e 45 de Isaías, o profeta profetiza a ascensão de Ciro. Quem se lembra quem é Ciro? Quem foi Ciro? Aqueles que estão mais ligados aí vão lembrar que Ciro foi o rei persa que lutou contra os babilônicos, e mais para frente, depois de vencê-los, ele autoriza, ele liberta o povo, autoriza que eles retornem para Jerusalém. Então, um personagem que foi usado por Deus para cumprir essa profecia. E o mais impressionante a respeito dessa profecia está no fato de Isaías citar Ciro nominalmente, cerca de 150 anos antes de Ciro ascender ao poder da Pérsia. Na verdade,
Isaías profetiza a liberdade do cativeiro babilônico antes mesmo que ele existisse. Eles ainda não estavam presos. Esse cara era bom de profecia, sim ou não? O cara era bom. Pelo poder do Espírito Santo, obviamente. Mas, apesar de realmente ser impressionante esse fato, ele citar o nome do imperador, esse fato serve somente para dar ainda mais relevância para outras profecias que são muito mais importantes no livro de Isaías. Isaías é conhecido como o profeta que mais fala sobre o Mashiach, o Messias. Isso faz dele conhecido como um profeta messiânico. Já lemos Isaías 9:6, mas no capítulo 7, como uma advertência aos descendentes de Davi, a tribo de Judá, ele diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então, já no capítulo 7, a gente já vê Isaías predizendo o milagre do nascimento virginal de Jesus, pasmem, mais de 700 anos antes de Cristo nascer. Mas o texto de Isaías que deixa mais evidente a revelação de que Jesus Cristo é o Messias é o de Isaías 53, que descreve o Messias como servo sofredor. E é tão evidente que esse capítulo fala de Cristo, que uma vez um grupo de cristãos judeus lia Isaías 53 para as pessoas nas ruas de Jerusalém e lhes fazia duas perguntas. A primeira: de quem você acha que esse texto está falando? Primeira pergunta. A segunda pergunta que era feita aos judeus: esse texto está no Novo Testamento ou no Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né? O nosso Velho Testamento? E os próprios judeus, ao ouvirem a narração do capítulo 53 de Isaías, afirmavam parecer que o texto falava de Jesus Cristo. De Jesus, né? Eles não o consideram como Cristo. E, consequentemente, por parecer falar de Cristo, eles falam: não, esse texto é do Novo Testamento. Quando eles eram informados de que o texto estava na Bíblia hebraica, em Isaías, nos profetas, eles ficavam surpresos. Como assim, né? Tirava um pouquinho o chão deles. Mas a gente não fica surpreso com isso. Porque a gente sabe que reconhecer Cristo como Messias, reconhecer Jesus como o Filho de Deus, reconhecer a verdade não é possível sem a ação do Espírito Santo. Então a razão para que mesmo tamanha evidência muitas vezes não tenha efeito nos judeus e em qualquer um que negue essa verdade, a razão para que isso não faça diferença para muitas pessoas é essa: a salvação pertence ao Senhor. A última relação entre Isaías e Jesus, o Messias, que eu gostaria de trazer, está no seu nome. Olha só. O nome de Isaías vem do hebraico Yeshayahu, que quer dizer, Isaías, salvação de Jeová, de Yahweh, né? Enfim, vamos trabalhar com Jeová. Enquanto o nome de Jesus, Yehoshua, Jesus, então, Jeová salva. Reparem que, ou só eu vou reparar nisso, né? Parece um espelho, né? Isaías, salvação de Jeová. Jesus, Jeová salva, né? E não sei se para vocês também é assim, mas detalhes como esses pequenos detalhes, além do texto, me fazem ficar ainda mais apaixonado pelas Escrituras. Porque isso aqui não é coincidência. Nada na história é coincidência. É tudo providência de um Deus poderoso e forte que guiou toda a história até chegarmos aqui. Evidência principal de que Ele continuará guiando até o fim. Amém?
Fato é que, quer você creia ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. E aproveitando desse parênteses, eu preciso citar aqui 2 textos de Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23 e 25, o apóstolo escreveu o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, aqui, Pedro nos mostra que a palavra é o meio regenerador, e sendo ela imutável, é ela quem muda o coração do ouvinte pela ação do Espírito Santo. Em 2 de Pedro, o segundo texto que eu vou citar, 2 de Pedro 1, versos 20 e 21, Pedro dá o testemunho dizendo: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E essas 2 verdades nos mostram que Isaías, assim como todos os demais profetas, não retiraram nada da própria cabeça. Eles não inventaram nada. Antes, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a registrar tudo que lhes foi revelado. Com a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que as profecias que ali constam vêm de Deus e não dos homens que a escreveram, mediante essa verdade e a verdade do que Isaías diz, nós vamos analisar o fundamento bíblico para 3 afirmações. A primeira, caso já não tenha ficado claro, é a afirmação de que Jesus é o Messias. Beleza? A segunda, agora sim, da afirmação de Isaías, é que Jesus é Deus. Vamos trabalhar essa afirmação também. E a terceira, Jesus sendo Deus, a afirmação é de que Jesus é um Deus forte. Vocês vão entender o porquê da necessidade de afirmar que Jesus é Deus e que Jesus é Deus forte. A primeira afirmação, então, que Jesus é o Messias, eu creio que as referências de Isaías são suficientes, mas além delas, eu vou citar mais algumas de outros profetas. Miqueias 5:2, o profeta traz não somente o local de nascimento de Messias, Belém Efrata, né? E tu, Belém Efrata, mas também nesse mesmo versículo, ele já nos mostra a sua pré-existência eterna, porque ele diz, falando sobre o Messias, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, a gente vê em Mateus 2:1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, então cumprindo ali o que é profetizado em Miqueias. E ainda no versículo 2, os magos chegando, perguntando sobre Jesus, eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só. Mais uma, em Zacarias 11:12 e 13. Zacarias ali recebe 30 moedas de prata e Deus manda que ele lance as moedas no templo, dizendo ter sido este o preço pelo que o avaliaram, o preço que avaliaram o próprio Deus, 30 moedas de prata. Se você se lembrar, Mateus 27:5, Judas faz a mesma coisa. Ele lança, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, ele se arrepende, joga essas 30 moedas de prata no templo e vai enforcar-se. Mais uma.
Zacarias 9:9 prevê a entrada do rei montado num jumentinho. Mais uma profecia cumprida por Jesus. Em Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho, Deus falando. A gente vê isso se cumprindo em Mateus 2,15, quando Jesus volta do Egito após ter fugido do massacre de Herodes. A gente tem a descendência de Davi. O próprio massacre infantil é profetizado por Jeremias. Salmo 78 diz que ele ensinaria por meio de parábolas o Messias. A traição de um amigo próximo é revelada em Salmo 41. As mãos e os pés perfurados no Salmo 22 e muitas outras. Ao todo, estima-se que Jesus tenha cumprido entre 300 e 350 profecias do Antigo Testamento. Existe um debate, uma discussão, por isso do número talvez impreciso, mas ainda assim impressionante. Ou seja, se já não havia ficado claro, Jesus é o Messias. Portanto, passamos agora então para a segunda afirmação de Isaías no capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será Deus forte. Sendo Jesus o Messias, é sobre ele que Isaías diz. E o seu nome será Deus forte. Irmãos, Jesus é Deus. Podemos encontrar nas Escrituras argumentos que fundamentam essa afirmação. É possível encontrar nas Escrituras algo que corrobore com essa afirmação? Sim, vamos ver isso de diversas formas. A primeira delas, a própria predição feita em Isaías. E seu nome será Deus forte. Para nós, aqui no Brasil, século 21, 2025, talvez o nome não tenha muita relevância. Mas para um judeu, naquela época principalmente, o nome é de extrema importância. Se eu chegar aqui e dizer, meu nome é Márcio, peso nenhum, né? Não quer dizer nada, né? Olha só. O nome, né? Porque o corpo tem peso pra caramba, né? Enfim. Mas querem ver como que para os judeus é importante o nome? Como que os nomes eram dados? Qual era o nome que a nora do sacerdote Eli deu ao seu filho antes de morrer? Vamos lembrar ali da história, né? O que estava acontecendo naquele cenário? Os filhos de Eli levam a Arca da Aliança para a guerra. Detalhe, né? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então eles meio que praticam uma condução coercitiva de Deus para que Deus os ajude na guerra, como se Deus fosse um objeto, um amuleto que nós possamos manipular. Muitas pessoas fazem isso ainda, né? Tem os seus amuletos e as suas superstições ainda hoje. Aqui eles estão usando um símbolo que foi o projeto foi enviado pelo próprio Deus para esse fim. Eles levam a arca para a guerra. Óbvio que deu ruim, né? O que acontece? Eles perdem a arca, perdem a vida. Quando a notícia chega a Eli, ele cai de costas e morre. O sacerdote de anos de Israel morre com essa notícia. A nora de Eli, que estava grávida, deu à luz em tamanha desolação que dá o nome do filho e morre em sequência. Quem lembra do nome e do significado do nome desse menino? Icabote. Foi-se a glória de Israel. A glória de Deus, ela não vai, né? Icabó, na tradução, a tradução ao pé da letra, quer dizer sem glória. E sim, representava que a glória de Israel havia ido, havia partido. Coitado desse menino, né? Imagina só, ele carregou esse nome a sua vida toda, né?
Então, nós vemos que para o judeu, o nome ele é importante, ele relata eventos acontecidos, ele faz profecias, ele faz elogios a Deus. A gente pode ver, por exemplo, diversos nomes fazendo elogios a Deus. Vemos o significado do nome de Jesus, né? Yehoshua, né? Yahvé é Salvador. O nome de Isaías, o nome de Josué também, que na verdade é o mesmo nome de Jesus. Outros nomes que a gente encontra na Bíblia, o nome de Abraão. O que quer dizer Abraão? Pai de muitos, né? Pai de muitos. Lembrando que quem o nomeia como Abraão é o próprio Deus, mostrando em seu nome aquilo que ele haveria de ser, o cumprimento da profecia, da promessa que o próprio Deus fez a Abraão. Ele já carregava essa promessa em seu nome. Elias quer dizer: o Senhor é meu Deus. João: Deus é gracioso. Alguns sermões atrás eu trouxe o nome de Ananias, né? Ananiá, que é Jeová é misericordioso. Ali não deu muito certo, mas enfim, o nome dele é uma verdade. E até Eliezer tem significado na Bíblia, né? Ó, o irmão Eliezer aí. Graças a Deus pelo irmão Eliezer também. Qual que é o significado do seu nome, irmão? Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro. Então, o primeiro testemunho de que o Messias é Deus está no nome. Aqui Isaías, profetizando sobre o Messias, diz que o seu nome será Deus Forte. Então este nome, sendo Jesus o Messias, é atribuído a Deus. Jesus é Deus Forte. Além das profecias, nós temos a afirmação de outros autores bíblicos. Vamos lá. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A gente vai encontrar essa afirmação em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a parte A. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa afirmação a gente vai encontrar em Colossenses 2:9. Em Filipenses 2:5, Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, aí ele continua. Então, o testemunho do autor aos Hebreus e de Paulo corrobora com o nome dado por Isaías ao Messias. Eles fazem essa afirmação da divindade de Jesus. Além deles, entre os 12 primeiros que viveram com Jesus e testemunharam o seu ministério, também podemos encontrar essa afirmação. Olha só, a afirmação então dos apóstolos mais próximos, citada já aqui: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A gente vai encontrar no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 1. Ainda em João, Jesus se encontra com os apóstolos e segue a narrativa. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E o que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu. Pare de duvidar e creia. Ainda em Mateus, a gente vai encontrar a afirmação que Jesus é o Emanuel, que foi prometido em Isaías, lá em Mateus 1:23. E além das declarações de Mateus, de João, de Tomé, de Paulo, do autor aos Hebreus, vemos o próprio Cristo afirmando a sua divindade, a sua identidade como Deus. Em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus disse isso. Em João 8:58,
Eu afirmo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Ainda em João, capítulo 14, versículos de 9 ao 10. Filipe havia questionado Jesus, pedido para que Jesus mostrasse o Pai a eles. Qual é a resposta de Jesus? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 14, do 9 ao 10. Então, nessas três afirmações de Jesus Cristo, nós podemos ver que o próprio Jesus contraria a afirmação dos muçulmanos de que Cristo nunca afirmou sua divindade. Issa para eles, né? O nome de Jesus é Issa. Fica claro nessas três referências que sim, Jesus afirmou ser Deus. E por incrível que pareça, a conclusão de que Jesus afirmava ser Deus, a conclusão de que Jesus era Deus, pode ser vista até mesmo pelos seus opositores. Olha só, né? Lucas 5, versículos 20 e 21. No caso do milagre do paralítico que desce do teto, Jesus, vendo a fé daquele homem, o que ele diz? Contrariando tudo o que todos esperavam, ele começa dizendo o quê? Homem, os seus pecados estão perdoados. Tudo bem. Mas qual é a reação dos fariseus que estavam ali? Né? Falei dos muçulmanos, soltei um alá aqui, né? Misericórdia. Né? A afirmação que Jesus dá que os fariseus, a conclusão que os fariseus chegam é: quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então os próprios fariseus, que eram opositores de Jesus, chegaram a essa conclusão. Ele está perdoando pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Em outro momento, agora não em Lucas, em João, Jesus afirmando mais uma vez ser filho de Deus, João vai narrar a reação do povo. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então os judeus entendiam as afirmações de Cristo, mas para sua própria destruição não criam nelas. E diante de tantos testemunhos a respeito de Cristo ser o Messias, da divindade de Jesus Cristo, ainda hoje muitos não creem, mais uma vez, para a própria destruição deles. Mas nós afirmamos com veemência que sim, Jesus Cristo é Deus. O que nos leva então à segunda parte da afirmação. Jesus é Deus e Jesus é Deus forte. Por que se faz necessária a afirmação de que Jesus é um Deus forte? Por que se faz necessária a afirmação da sua força e da sua soberania? Porque a mitigação da divindade de Cristo, a diminuição dessa verdade, é uma heresia presente nos dias de hoje. A tradução do Novo Mundo das Escrituras pinta Jesus como um Deus menor, com letra minúscula, um Deus inferior. Ou seja, a despeito das afirmações de Cristo sobre a sua unidade com o Pai, as testemunhas de Jeová não têm problemas em dizer que Jesus é um Deus, mas elas o diminuem e não o adoram como Deus.
Mas para mostrarmos a dimensão do poder de Cristo, vamos trabalhar agora de forma objetiva alguns dos seus milagres. E como primeira demonstração de poder e soberania, eu gostaria de trabalhar o milagre menos comentado, ou pelo menos o que eu menos vejo em sermões por aí. O seu primeiro milagre. Quem lembra? Água em vinho, né? Tem alguns pregadores que chegam a ofender a Cristo perguntando, para quê? Né? Enfim, hereges, né? Água em vinho. E aí eu vou emprestar a citação do professor Adalto Lourenço, a exposição dele, onde ele faz uma análise química do processo para se transformar a água em vinho, que não sei se vocês sabem, mas é um processo quimicamente possível. Olha só, novidades, né? Vamos lá. Segundo o professor Adalto Lourenço, para que a partir de hidrogênio e oxigênio, H2O, água, né, fosse criado vinho, seriam necessários pelo menos mais 2 átomos ali. O átomo de carbono e o de nitrogênio. Então, para que a partir de H2O, de oxigênio e hidrogênio, nós criássemos carbono e nitrogênio, seria necessário um pequeno reator nuclear que fosse possível executar o processo de fissão, ou seja, a separação, né, do átomo nuclear, e depois fusão nuclear. Desmontar o hidrogênio e remontar como nitrogênio e carbono, olha só. É possível fazer isso? Existe o processo de fissão nuclear? Existe o processo de fusão nuclear? Existe. É possível, olha só que legal. Para que aí sim nós tivéssemos todos os elementos que compõem o vinho. Oxigênio e hidrogênio, a água, né? Carbono e nitrogênio. Ou seja, sendo esse um processo químico possível, então onde está a dimensão do poder, né? A medida da energia necessária para que isso ocorre em um cântaro de água? E aqui a gente vê a dimensão do poder de Jesus Cristo. A energia necessária para que você converta água em vinho em um cântaro equivaleria a toda a energia produzida em 24 horas, um dia, olha só, pelas 200 bilhões de estrelas da Via Láctea, a nossa galáxia. Essa é a limitação dos seres humanos. O processo existe, teorizado, mas nós não temos poder para isso. Só Deus tem. Jesus Cristo o fez. Num instante, com uma energia de 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia, Ele transformou a água em vinho. Então esse milagre, que por muitas vezes é desprezado pelos crentes, demonstra a dimensão do poder de Jesus Cristo sobre a química. Tamanha energia que somente um Deus, e um Deus forte, poderia fazê-lo. Olha só. Mais um. Temos na Bíblia o relato de Jesus andando sobre as águas. Olha só. Jesus também tinha poder sobre a física. Jesus nos mostra então nos evangelhos que são as leis da física que se submetem a Ele e não o contrário. Ele literalmente anda nas águas, Ele atravessa paredes, e se você imagina que esses são relatos fantasiosos, eu creio que você tem crido num Jesus Cristo diferente das Escrituras, ou seja, um falso Cristo. Tome cuidado. Tome cuidado. São verdades que foram relatadas nos evangelhos, por mais absurdas que pareçam para nós, meros mortais, mas pequenos detalhes para um Deus forte e poderoso, e para o seu Filho, que também é forte e poderoso, e também é Deus. Jesus demonstra poder sobre a vida e a morte. Temos o caso da ressurreição de Lázaro. Temos mais ressurreições, vamos trabalhar aqui. Jesus demonstra o poder sobre a vida e a morte, curando moribundos e ressuscitando mortos. E após a própria ressurreição, Jesus afirma ao apóstolo João: eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas
Eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso está em Apocalipse 1:18. E na verdade, em todas as demais referências que eu citei para corroborar a mensagem de que Jesus é Deus, além de afirmar a divindade de Cristo, também são afirmadas as dimensões do seu poder. Vamos voltar lá, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Colossenses 2:9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, como podemos ver, o Filho está no Pai, participando ativamente da criação de todo o cosmos, de tudo o que existe, segundo João 1. E é mantenedor de todas essas coisas. Ele realiza a manutenção da existência, de forma que tudo o que existe permanece existindo por causa dele. É o que está em Hebreus 1. Sendo ele mesmo o cabeça de todo poder e autoridade, segundo Paulo em Colossenses. O Rei dos reis, Senhor dos senhores, dominando sobre tudo e sobre todos, quer creiam ou não em seu nome. Sendo assim, afirmamos mais uma vez com veemência que sim, Jesus Cristo é Deus, e Deus poderoso, Deus forte, o soberano Senhor sobre o cosmos, primogênito da criação, gerado do Pai, mas não criado, consubstancial com o Pai, e vive e reina para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Realizando a obra que o Pai planejou desde o princípio. E quais são as implicações disso para nós? Sim, Jesus é o Messias, Jesus é Deus, e Jesus é um Deus forte. Qual a implicação para nós? Jesus é Deus, e sendo Deus, é justo que o adoremos, é justo que o obedeçamos, é justo que busquemos saber qual é a sua vontade revelada nas Escrituras, qual é a sua mensagem, e busquemos segui-la. É justo. Ele é digno disso. Jesus é Deus poderoso, e sendo Ele um Deus poderoso, somos nós que devemos nos aliar a Ele, não o contrário. São os pensamentos dEle que devem moldar os nossos, não os meus, mudar os dele. Me desculpem, meus queridos, mas as minhas e as suas opiniões não têm relevância nenhuma se contrariam o que foi determinado por Deus. Um argumento qualquer que comece com "eu acho que", é frequentemente, cruelmente destroçado e esmigalhado por um argumento que diz: a palavra de Deus diz. Evidente que dentro do que ela realmente se propõe a dizer. Nós podemos dizer facilmente essas palavras: a palavra de Deus diz que, e deturpar totalmente aquilo que ela diz.
Porque Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é Deus forte, não devemos temer enfrentar qualquer filosofia, qualquer cultura, qualquer falsa doutrina ou falsa religião. Porque sendo Ele Deus forte e poderoso, ainda que Ele seja Deus forte e poderoso, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Ele é Deus forte, Ele continua regenerando pecadores através da sua palavra poderosa. Continua levando pecadores ao arrependimento e fé, à conversão. Ele é Deus forte. E apesar de, por causa das nossas transgressões, cada um de nós se levantar contra Ele todos os dias, sendo Ele um Deus poderoso, foi por causa da sua misericórdia e do seu amor, que no lugar de derramar sobre a humanidade o justo juízo, a merecida condenação que todos nós merecíamos, ao invés disso, Ele mesmo veio, esvaziando-se de si mesmo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre homens, pecadores. A resposta do Pai ao meu e ao seu pecado, ao pecado de toda a humanidade, foi Jesus Cristo. Isso não foi uma resposta paliativa. Deus de antemão sabia o miserável pecador que eu seria, o miserável pecador que você seria. E antes mesmo que eu e você tivéssemos pecado, Ele nos enviou um bebê. Um bebê que se tornou servo. Um servo que se tornou mártir. Um mártir que em sua morte se tornou redentor daqueles que creem em seu nome. O Redentor que se tornou o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos que se tornou rei e sacerdote para sempre, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra, o único digno de abrir os selos, o sacerdote que apresenta os seus redimidos, santos e inculpáveis diante de Deus, que vê o fruto do seu penoso trabalho e se satisfaz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que virá como general e juiz para concretizar os planos do Pai. Não se enganem, o advento não remonta somente o passado. Estamos vivendo um novo advento. O advento do retorno do Rei, o advento do maravilhoso Conselheiro, a chegada do Deus forte, a vinda do Pai da eternidade, o advento do Príncipe da paz. Em breve Ele virá. Arrependam-se e creiam no Evangelho enquanto é tempo, pois na plenitude deste novo tempo, quando Ele vier em glória, toda lágrima cessará, todo pranto, toda dor e toda separação sucumbirá. Todo mal, Satanás, seus anjos e seus filhos finalmente terão o seu fim, e as bodas do Cordeiro terão o seu início. E o conheceremos como dele somos plenamente conhecidos, para a glória de Deus, o nosso Pai. A minha oração é que a verdade de que Jesus é Deus, de que Jesus é poderoso, nos leve a enfrentar tudo e todos que sejam necessários enfrentar, todos os percalços da nossa vida. Não existe nenhum que Ele não possa retirar, e Ele pode, inclusive, não retirar, para que Ele use isso para melhorar você, para tornar você um filho melhor, digno do Deus que Ele é. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus pelo Messias prometido que veio, pelo juiz que virá, trazendo justiça para esse mundo mau. Bendito é o nome de Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo envio de Jesus Cristo,